Ele era apenas um mortal correndo atrás de fama e fortuna, mas pensava que se encontrasse alguém para correr junto dele, os problemas sumiriam. Ele pensava que conseguiria conquistar isso com o tempo, até que isso aconteceu. Mas há 3 horas atrás, pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal que se inscreva para estar fortalecendo. E se gostarem do vídeo e quiserem a próxima parte, deixe o like e comente para eu saber. Agora, bora pro vídeo. Seu nome é Han Sang-kyan, e ele é o genro da famosa família Su, em Yunsheng, e também era o marido de Su, a mulher número 1 de Yunsheng. E mesmo que essa família seja de segunda classe, eles ainda eram bem conhecidos na indústria de materiais de construção em Yunsheng. 3 anos atrás, quando ele se juntou à família Su, ele era uma pessoa horrível, e ele se tornou parte da família após participar de vários jantares. E dizem que é uma pena uma mulher tão linda como Su ter um fardo como ele como marido. 2 meses após o casamento, o ancião da família Su, que planejou o casamento deles, morreu de uma doença. Desde então, ainda é um mistério o fato dele ter sido escolhido como seu genro. Ele então chega à festa de aniversário que havia sido convidado e torce para que seu terno não estivesse amassado. E lá estava sua esposa à sua espera, que eu pergunto por que ele demorou tanto para chegar. Ele apenas responde com outra pergunta em cima, perguntando se o pai de Su já havia chego também. E ela também o pergunta se não é um pouco tarde para escolher presentes para o aniversário da vovó. Antes de entrar na festa, Su diz a Han que mesmo que seus parentes a tratarem como lixo, ela irá aguentar isso e que ele deveria ter cuidado com o que fala. Os dois finalmente entram na festa e usam a desculpa de que houve um engarrafamento, por isso eles se atrasaram. Seu tio diz que hoje é o aniversário da vovó e por isso ela devia ter prestado mais atenção. Ela responde com um sorriso sem graça, dizendo que realmente foi negligente. Enquanto as pessoas perguntavam sobre Han, que ele não tinha emprego, que ouviram boatos de que ele era o empregado de Su, que lavava roupa e limpava a casa. Mas enquanto eles conversavam e desconversavam, alguém chega perguntando se aquilo na mão de Han é um presente para a vovó. Quem havia perguntado era Su Haishao, primo de Su Yingxia. Han, de forma humilde, diz que sim, que foi especialmente escolhido na loja de presentes. Mas Haishao faz uma cara de cocô e dá um sorriso, debochando do presente de Han. Todos começam a rir de Han enquanto Haishao zoa ele e diz que a vovó fará 80 anos e essa porcaria que Han quer dar a ela. Ele aponta um carrinho entupetado de presentes, dizendo que isso é o que ele estava dando para sua avó. Então ele mostra um de seus presentes e pergunta se Han sabe quantos que vale um desse. Mas ele mesmo responde dizendo que é um grande total de 880 mil yuan. E todos ficam boquiabertos com o valor do presente de Haishao. Yingxia interfere e diz a Haishao que já chega, e também o pergunta por que ele está se mostrando tanto. Ele responde que não está se mostrando, e que não tem que ser humilde na frente do lixo que é Han. Ele completa dizendo que só acha que Han não valoriza o aniversário da vovó, que Sang-kyan não passa de um merdinho ignorante. E Han fica ali ouvindo tudo isso, engolindo sapos para agradar a sua esposa. Haishao diz que talvez Yingxia estar com um lixo como Han por tanto tempo fez ela perder o seu senso de orgulho. Han então pega o presente da mão de Haishao e dá uma cheirada no treco. Ele diz que com certeza isso não tá certo. Haishao então toma o presente da mão de Han rapidamente e diz que isso é um presente para a vovó e que Han não tem a permissão de tocá-lo. Han dá um sorrisinho e pede desculpas. Ele diz que se lembra que um amigo lhe disse uma vez que o puer, presente da vovó, era dividido em 5 categorias e quanto mais velho, mais caro era a parada. Alguns vendedores traiçoeiros vão secar o chá e tentar fazer parecer velho só para poder aumentar o preço. Haishao não dá muita bola e diz que já está começando a se quebrar. Han responde que está tudo bem, o cheiro parecer diferente e que dá para identificar entre cru e cozido, e diz que o bolo de chá nas mãos de Haishao é mais verde escuro, então significa que é um puer cru. Então a galera começa a comentar sobre a situação e Haishao ficaria envergonhado. Han completa dizendo que o chá feito recentemente tem cafeína, o que acaba irritando o estômago, e quando o chá envelhece a cafeína diminui. Ele diz que o chá de Haishao não é velho o suficiente, então vai ser prejudicial para a saúde da vovó, e pergunta se Haishao dará a ela esse produto de má qualidade. Haishao fica irritado e grita que Han está mentindo, e diz que a vovó parou de beber chá já fazem 2 anos. Como é que ele iria prejudicá-la? Han responde que então ele sabia que a vovó não bebe mais chá, por isso, se o produto fosse falso, ninguém descobriria. E Haishao fica perdido no meio de tantas reclamações de sua família, que dizia como que ele teve coragem de enganar a vovó. Então ele aponta o dedo a Han e diz que tudo isso é mentira, e o pergunta o que é que ele sabe sobre chá. Enquanto todos comentavam, alguns defendiam Haishao e outros defendiam Han, e sua esposa, Xia, puxa a manga da roupa de Han o chamando. Ela pergunta se ele realmente sabe sobre isso, e Han responde para ela que fique de boa, pois seu amigo jamais mentiria para ele. De repente, Han se vê numa multidão e pergunta por que é que tem tanta gente ali. Logo ele repara que a vovó chegou. Yingxia diz à vovó que Haishao pegou um bolo de puer envelhecido como presente, mas que Han percebeu que era falso, e Haishao pedia pra vovó não a escutar. E Xia
Xia pergunta à vovó qual é a opinião dela, se é verdadeiro ou falso o bolo de Puer. Então a vovó pega o bolo da mão de Haichao e diz que irá analisá-lo. Então ela fica ali analisando por alguns segundos o bolo, e ela finalmente revela que o bolo é verdadeiro. Então a vovó pergunta a Han o porquê que ele estava difamando a Haichao, e Haichao volta a se achar pelo bolo ser realmente verdadeiro. Logo ali, todos começam a humilhar Han, dizendo para que a vovó não se preocupe, pois ele não sabe de nada e que ele é um inseto desprezível. Han então pergunta à vovó se ela não poderia olhar novamente o bolo, e mais de perto. Quando Su, sua esposa, dá um tapa no rosto de Han, ela diz que já chega e manda Han ir logo se desculpar. Han fica totalmente envergonhado enquanto todos ali riam de sua cara. Ele se curva para Haichao e pede desculpas por ter julgado mal. Haichao não perde tempo em provocar Han e diz que agora Han entende. Mesmo se for falso o bolo, a vovó nunca iria prejudicar Haichao, porque ele era neto dela, e Han não passava de um genro fracassado. Logo Xia se aproxima de Han. Ela fala a ele que ela deve um tapa a ele e que ele pode descontar qualquer hora. Ele diz que sabe que ela só fez isso porque queria evitar uma situação pior, e agradece também por fazê-lo cair na realidade. Então ela ameaça dar outro tapa, mas ela freia e segura como se estivesse com muita raiva. Ele pergunta a ela se ela quer que ele mude, pois ela é a única coisa no mundo inteiro que pode fazê-lo mudar. Ela então diz a ele que antes dele mudar, ele tem que ter capital para poder mudar, e que na família Su, inúteis e necessários jamais vão ser o chefe da família. Ele pensava que essa cega família achava que eles valessem o bastante para falar sobre capital, e naquele momento, Han Sang-kyan decidiu que iria mostrar para essas pessoas o que realmente é capital. Durante o jantar do aniversário da vovó, todos bebiam e comiam, e conversavam, quando alguém entra na festa e diz que precisa falar com a vovó, e ela responde quem é que ousa interrompê-la. O cara dizia que alguém queria dar um presente a ela. A vovó pergunta quem era exatamente essa pessoa. O rapaz diz que ouviram sobre o aniversário dela e que gostaria de enviar um presente de parabéns em nome da família Han. A lista de presentes segue um pente de cabelo da Fênix Dourada. Enquanto o cara falava sobre os presentes, Han Sang-kyan ficava apenas ali observando. Todos ficavam rindo e debochando dos presentes da família Han, e Sang-kyan estava muito bolado com tudo isso. Yin Xia pergunta a Han se ele era dessa família, mas pensava que isso era impossível. Então o rapaz disse que o último presente é 8,88 milhões de yuan, deixando todos ali boquiabertos e surpresos com a enorme quantia de dinheiro. A vovó diz que isso é muito dinheiro, e isso era para poder casar com uma de suas filhas. Ela então o pergunta qual filho da família Han ele está representando. O rapaz responde que eram apenas responsáveis por entregar os presentes e nada mais, e então desejam bênçãos à vovó e se retira. Quando a prima de Yin Xia aparece, Su e Han, ela diz que é claro que eles escolheriam ela, pois ela era a melhor e a mais bonita, e ela continuava se achando, dizendo que não era culpa dela ser a mais linda da família. Mas Haichao não perde a oportunidade e diz que todas elas podem ter uma chance, exceto a que foi a condecorada a mais bela da cidade, porque a que foi condecorada como a mais bela da cidade se casou muito cedo com um pedaço de lixo. Mas Han diz a Yin Xia que isso realmente era triste e ri, mas que deveria agradecê-la. Haichao então continua zombando de Han, e quando ele vai falar mais besteira, Su Xia simplesmente explode de raiva. Ela bate na mesa e grita para que todos calem a boca e que já foram longe demais. Então a vovó pede para que todos se acalmem e que ela irá cuidar disso pessoalmente, e quando ela descobrir quem vai ser a noiva, ela dará o dinheiro. Então eles continuam o banquete como se nada tivesse acontecido. Quando anoiteceu, na casa de Sun Xia, a mãe de Su, Zhang Lan, gritava que não deveria ter ido na festa. Ela grita para Su que estava muito cega no dia que deixou Su se casar com aquele lixo. O pai de Su pede para que ela se acalme, mas ela o chama de inútil e por isso Han faz parte da família deles agora. Hoje Han tinha ofendido a vovó de novo, então como é que eles conseguiriam um pouco da herança? Jiang gritava ao pai de Su para que fizesse eles se divorciarem, e ele tentava contestar, mas a mãe de Su estava furiosa. E Xia ficava cabisbaixa ali, calada, ouvindo tudo. Mas Han também estava ouvindo tudo ao lado de fora da porta. Então Xia pede para que sua mãe e seu pai parem de discutir, pois ela não iria se divorciar de Han Sang-kyan. Sua mãe pergunta a ela se ela tinha enlouquecido por querer ficar com esse fracassado para sempre. Xia responde que ela não é louca, mesmo que ele não seja rico, pelo menos ele é trabalhador. Han também ouve ela dizendo que nos últimos anos, qual trabalho de casa é que ele não fez por conta própria. Ela também diz que nessa vida ela ainda o desprezava pelo que ele havia feito, mas nunca tinha o odiado. E diz também que a vovó não deixaria ela se divorciar e que a vovó vê que a face da família Su é mais importante do que todos eles e se retira do local. Han então em pensamentos pede perdão a Xia por ela ter que passar por tudo isso. Ele então liga para sua mãe e pergunta quem é que queria falar com ele. E no quarto, quando Yin Xia estava se trocando, ela vê a porta se abrindo. Ela se assusta e pergunta a Han o que é que ele estava fazendo e o porquê não bateu na porta antes de entrar. Ele não responde. No dia seguinte, Han aparece na casa de sua mãe e pergunta quem é que iria pensar que ele, o mais novo e o rejeitado da família Han, seria útil para eles algum dia. Sua mãe diz a ele que ficou muito feliz por ele ter ido visitá-la. A mãe dele diz que a avó dele pediu para que ela o pegasse de volta, pois seu pai estava doente e seu irmão estava preso.
e somente ele poderia apoiar a família Han agora. Sang-kyan responde que já se passaram 3 anos e se perguntava o porquê só agora ela havia lembrado dele. Será que seu irmão inútil não conseguiu mais manter a sua máscara? Sua mãe responde que sabe o que aconteceu com ele nos últimos anos e que isso não foi nada justo, mas que isso foi a decisão da avó dele e que ela não poderia fazer nada. Ele responde para ela que não foi justo por 3 anos. Sang-kyan diz que seu irmão conseguiu enganar facilmente todos eles. Desde sua infância ele fez todo tipo de coisa para chamar a atenção de sua mãe, mas não importava nada de bom que ele fazia, pois nada era o suficiente para ela. Sua avó tinha medo de que ele tomasse o lugar de seu irmão como herdeiro da família, então ela o expulsou da família. Irritado, ele pergunta a sua mãe se seu irmão nunca tivesse ido para a prisão, se eles iriam algum dia se lembrar da existência dele. E se não fosse pelo fato de que não tem herdeiro para a família Han, será que algum deles se lembrariam dessa pessoa chamada Han Sang-kyan? Ele completa também dizendo que a sua avó não merecia ser sua avó, assim como ela não merecia ser sua mãe, mas sua mãe fica totalmente cabisbaixa, sem palavras. E ele diz que não é como se ele não pudesse ajudar, então ela fica contente e pergunta se ele está falando sério, se ele realmente vai voltar. Mas ele diz que fará isso com apenas uma condição, e sua mãe pergunta qual é essa condição. Sua mãe lhe entrega um cartão dizendo que sua avó abriu uma nova empresa na cidade que estava sob total comando de Sang-kyan, e lá estava seu capital para começar. E ele ficava ali observando o cartão, se perguntando se esse era um teste de sua avó, mas mesmo assim sua avó não tinha mais tempo, e ela duvidava da habilidade de Han Sang-kyan. Então Han decide mostrar para sua avó quem tem o direito de ser o herdeiro da família Han, e as consequências de subestimá-lo. É claro, ele iria pegar tudo que a família Han deve a ele, mas lentamente. 3 dias depois, rumores de uma grande tempestade se aproximando da cidade se espalhou pelas famílias de elite da China. A família Yang Jing-han estabeleceu uma nova empresa na cidade, e todos ficaram surpresos, pois essa é a família Han dos gigantes chineses das imobiliárias. A nova empresa dos Han comprou todo o terreno baldio não desenvolvido para poder criar um novo distrito na cidade. As mulheres da família Su comentavam sobre a notícia e se perguntavam se aquela família Han era a família que tinha dado um bride price a eles 2 dias atrás. E Han então aparece dizendo que parece que ela irá se casar e se tornar parte de uma família extremamente rica. Então, Han deboche de Xia, jogando uma indireta nela, e diz que está começando a sentir pena de alguém dali que se casou com um lixo inútil. Logo a vovó ordena que ela fique em silêncio, pois estão ali para discutirem coisas muito importantes. Então a vovó presume que todos sabem da nova empresa da família Han e que a família Su tem uma empresa de materiais de construção. Ela sugere que façam um acordo com a nova empresa, assim todos irão se beneficiar. Haixiao diz que entendem, mas até agora todas as pessoas enviadas para outra empresa para discutir acordos com Quan Chi foram rejeitadas sem exceção. Su Guolin, o pai de Haixiao, diz à vovó que isso é verdade, que mandaram alguém para eles, mas também não conseguiram nem ao menos ver o chefe da empresa. A vovó irritada então grita e pede para que tentem de novo, que se a empresa nova não tenha decidido um parceiro, eles ainda tinham uma chance. E se não conseguirem ver o chefe da empresa, era para eles esperarem lá na frente e todos irão trocando de turnos até que vissem o chefe. E eles respondem que é muito vergonhoso ficar parado em frente à empresa deles esperando. Haixiao diz à vovó que em Xia estava muito tranquilo ultimamente, então pergunta à vovó por que não a manda primeiro. Su fica ali parada, assustada, aguardando a resposta da vovó. Todos ali começam a mandar ela ir, já que ela dependia da empresa para comer. Ela precisava trabalhar um pouco para poder compensar todos os gastos dela. Então a vovó pergunta a Xia se ela realmente quer ir. Enquanto Xia pensava na resposta, seu celular vibra e chega uma mensagem. Na mensagem era alguém pedindo para que ela se esforçasse por oportunidades, e era para seguir as ordens da vovó. Ela se viu numa situação difícil, era praticamente impossível rejeitar isso. Então ela decide confiar na pessoa que enviou a mensagem e diz à vovó que está disposta a pegar esse trabalho. Haixiao diz que espera que Xia não dê para trás a sua promessa e que ela não deve perder a oportunidade de se encontrar com o chefe da indústria Quan Chi. O pai de Haixiao diz que ele está certo e que qual seria o motivo deles manterem ela na família se ela só consegue estragar as coisas de novo. Ela fica furiosa em pensamentos e se pergunta do que é que eles estão falando, já que sempre jogam o pior serviço para ela. Então ela diz a todos que não precisam se preocupar com o trabalho, que ela mesma fará. Haixiao e todos ali começam a rir dela, dizendo que ela deve ter problemas mentais. E Haixiao diz que ninguém espera que ela consiga negociar com a empresa. E ele diz que se ela conseguir, ele irá fazer um chá para ela, mas se ela não conseguir, eles irão chutar ela para fora da família Su. Então ela fecha o acordo e se retira daquele inferno. Han Sang-kyan esperava sua esposa sair do trabalho. Um rapaz então aparece e pergunta a ele se ele quer um cigarro. O rapaz também pergunta se ele estava esperando sua esposa sair do trabalho de novo. E diz que já faz mais de 2 anos que ele assiste ela sair do trabalho, que ele era mais dedicado do que as pessoas que trabalhavam. E Han responde que só está fazendo isso porque não tem nada melhor para fazer. O rapaz pergunta a Han que ele não acha que Han Sang-kyan seja uma pessoa comum. Então por que ele se casou na família Su? Sang-kyan responde que parece que ele se tornou conhecido por ali. O rapaz fica sem graça e responde que não foi isso que ele quis dizer. Ele diz que só está curioso
pois pessoas normais não conseguem aguentar isso por muitos anos, e como Han Sang-kyan conseguia aguentar essa injustiça. E Han diz que por causa desse genro, sua esposa sempre foi feita de piada. Ele diz que ela é forte e trabalhadora, e o que ele sofreu não é nada comparado ao que ela tem sofrido. Quando Han Sang-kyan entra em sua casa, logo houve uma barulheira. Jiang perguntava a Yin-Xia se ela estava louca, que Haichao a irritou de propósito. O objetivo dele era os tirar da família Su, para que tenha menos pessoas para dividir a herança da família. Eles estavam desesperados, pois como iriam sobreviver se fossem chutados da família Su? Xia então responde como é que ela iria saber se nunca tentasse. Então Han pede a Jiang que confie nas habilidades de Su, pois ela iria com toda certeza conseguir fazer a negociação. Ela então o chama de pedaço de merda e diz que ele não conseguia fazer nada, que ele não tinha nem sequer o direito de falar alguma coisa. Xia então se levanta e vai em direção a Han, e sua mãe pergunta onde é que ela vai, já que ela não terminou de falar. E Su fica encarando Han ali na cozinha. Ela pergunta se ele esperou ela sair do trabalho fora do prédio da empresa de novo, e ele responde que sim. Que droga, foi descoberto. Então ela diz pra ele que a partir de agora não é pra ele se esconder mais em um restaurante, que agora ele deve esperar ela na frente da empresa sempre, e que eles iriam pra casa juntos. E Han fica surpreso com o que tinha acabado de ouvir. Ele pergunta se ela está falando sério, e ela pergunta se ele não quer. Ele responde que sim, mas esquece os vegetais no fogo, e a mãe de Su fica gritando lá da sala o que é que ele estava fazendo. Han abraça Su e diz a ela para que ela não precise mais se preocupar com as indústrias Quan Chi. Ele diz que o chefe das indústrias é seu colega e são amigos muito próximos, e ela fica ali surpresa atrás dele. Na empresa da família Su, Haichao cascava o bico e Han perguntava do que é que ele ria tanto. Ele responde a ela que Yin-Xia havia pedido para Sang-kyan levá-la para as indústrias Quan Chi, e Han se pergunta se isso era sério e diz que parece que ela finalmente desistiu. Agora então era só aguardar para que ela fosse chutada da família Su. Mas Han pergunta e se Yin-Xia realmente conseguir fechar um acordo com eles? Haichao responde para que ela não se preocupe, pois ele tem outro plano para poder chutá-la da família Su, mas precisava que Han estivesse do seu lado quando isso acontecer. E Han concorda. Han e Su finalmente chegam em frente à empresa e ela estava extremamente nervosa e ansiosa. Ele pede para que ela se acalme e com sua habilidade não será nenhum problema fazê-los cooperarem. Ela cria coragem e finalmente entra na empresa. Ela chega na recepção para se apresentar, mas mesmo antes de citar o seu nome, a secretária já sabia ele e diz que o gerente Zong estava esperando por ela já fazia algum tempo. Conforme ela ia andando, ela ouvia barulhos e murmúrios. Então ela se depara com um tapete vermelho sendo estendido em sua frente. Eles a recebem muito bem e agradecem por ela visitar a empresa deles por cooperação e negociação. O gerente então se apresenta e diz que está no comando da construção e que também é o responsável pelas negociações da empresa. Ele diz que o contrato deles está ali e se ela quiser pode assiná-lo agora. Ela não acreditava em como tinha dado tão certo e aliás todo esse show só para recebê-la. Zong então pergunta a Su se ela tem alguma pergunta e ele pede para que ela espere um minuto para ele poder explicar. Ele diz que o chefe se envolve em muitos eventos sociais, então ele quase não vê em pessoa e que se ela tiver alguma pergunta não deve ter medo de perguntar a ele. Ela responde que não tem nenhuma pergunta, mas que eles ainda não tinham negociado nada e pergunta se Zong estava fazendo alguma piada com ela. Ele responde que é claro que não, porque ele faria piada com alguma coisa tão importante. Também diz que fizeram algumas pesquisas sobre ela e confiavam nas habilidades dela. Zong estende a mão para Su e diz que acreditam que ela não irá os desapontar. Ela enfim aperta as mãos de Zong e diz que fará de acordo com as expectativas dele. Em seu telefone, Sang-kyan recebe uma mensagem dizendo: "Jovem mestre, o contrato foi assinado." Então ele simplesmente abre um sorrisinho. Sang-kyan ficava disfarçando, perguntando a Su o que tinha acontecido e se tinha dado certo. Ela comemora toda contente, dizendo que foi um sucesso. Han comemora também e diz que sabia que ela conseguiria. Então ela sugere para que tome uma champanhe para comemorar. Quando ela recebe uma mensagem, era um encontro familiar, justamente agora. Quando ela chega, todos ficam olhando para ela de uma forma estranha. Haichao pergunta a Xia se ela não havia se esquecido do que tinha prometido ontem. Ela responde que espera que ele também não tenha se esquecido, pois ela conseguiu negociar com as indústrias Quan Chi. A vovó fica assustada, perguntando se ela realmente conseguiu um contrato de acordo com eles. Ela responde à vovó que sim, e então mostra a vovó o contrato. Haichao responde que isso é impossível, como alguém como ela conseguiu negociar um contrato com eles, que ela deveria ter falsificado o contrato. Xia responde que ela não é idiota e que não iria tão baixo. Também diz que conseguiu fechar um contrato com eles e que Haichao devia cumprir com sua promessa imediatamente. Haichao responde que ela só teve sorte e que ela nem sequer fez nada. Então Haichao pergunta à vovó o que ela acha da promessa. A vovó responde que ele tem que cumprir com as coisas que ele promete. Haichao então reverencia a Su e a entrega um chá, como prometido. Xia diz à vovó que se não tiver mais nada que ela precisa, ela irá para casa para organizar os materiais necessários. A vovó então diz que a reunião está encerrada. E Haichao fica ali até que todos saem da sala de reunião. Haichao fica muito irritado com tudo o que aconteceu e planejava se vingar de Su. Em sua casa, Su e seus pais e Han comemoravam a vitória. Sua mãe dizia que ela conseguiu pegar o contrato e que realmente era sua filha e que ela tinha muita sorte de ser sua mãe. Han a chama de mãe e diz que não foi apenas sorte, que Xia tinha feito tudo o que podia para conseguir esse contrato. Jiang responde
responde que essa é uma conquista de Xia e ele não tem nada a ver com isso. E Xia pede para que sua mãe pare. Quando o telefone de Xia começa a tocar, era a vovó dizendo que ela havia sido substituída pelo Haichao. Han ouve aquilo e fica furioso, apenas de butuca. Xia tenta implorar para que sua avó espere um momento, então a vovó desliga o telefone na cara de Xia. A vovó pergunta a Haichao se ele está satisfeito e ele responde que está, e muito. Ele pede para que sua avó não o leve a mal, pois ele não está fazendo isso para pagar pelo que ela fez. Mas ele diz que Xia é uma mulher e se ela conseguir o poder da empresa, todas as propriedades dele estão na mão de Han Sang-kyan. Também diz que tudo isso é pela família Su, e sua avó pede para que ele pare de falar, porque ela já entendeu. Ela responde que consegue ver os planos de Haichao e que não adianta ele tentar enganá-la no futuro, porque nem mesmo os porcos gostaram do bolo de chá que ele havia dado a ela de aniversário. Ajoelhado, ele promete à vovó que ele nunca mais irá cometer nem sequer um errinho. A mãe de Xi estava indignada, pois foi Su quem havia negociado com a empresa. Como ela substituiu por alguém tão incompetente? Enquanto os pais de Su discutiam, Han entra no quarto com Xia, que está ali muito triste com o ocorrido. Han pergunta a Xia se ela está bem, e ela responde que sim, pois já estava acostumada com tudo isso. Han pede para que ela pare de chorar e diz a ela que pode descansar totalmente em paz, pois não há ninguém que poderá trocar ela desse trabalho. Lá fora então ele liga para o seu empregado, que o pergunta se houve algum problema. Ele diz que amanhã a pessoa responsável de representar o empreendimento Su vai ser trocada pelo Haichao, que ele já sabe o que isso significava. Zong então chega à empresa Su. Haichao chega estendendo a mão a Zong para o recepcionar. Zong o deixa no vácuo e Haichao se apresenta dizendo ser o responsável por esse projeto. Zong o ignora novamente e pergunta onde é que Su está. Sem graça, Haichao responde que ela acabou ficando doente e que ele será o responsável de agora em diante. Zong vira as costas e diz, já que esse é o caso, eles conversam depois que a senhorita Su se recuperar. Haichao sai correndo atrás de Zong, dizendo que ele é bem melhor que Xia e que em negociações eles nem se comparam, mas Zong o ignora. Então Zong diz que já é o suficiente e que tem muitas empresas interessadas em cooperar com eles. E já que a família Su é tão hipócrita, ele vai reconsiderar esse assunto. Então ele se retira de maneira muito snob, deixando Haichao ajoelhado no chão. A vovó não acreditava que Zong havia reconsiderado o contrato e pergunta a Haichao o que é que ele disse para ofendê-los. Haichao responde que não disse nada que fosse ofender e que Zong saiu logo após não ver Xia ali. Mas ele diz que Zong já assinou o contrato e pergunta à vovó se ele pode voltar atrás. Sua avó responde que o chefe da empresa é a família Yang Jin-han e que não tem como lutar contra eles. A vovó completa dizendo que não se preocupará com isso e que Haichao é quem está cuidando das negociações e que se ele não resolver esse problema agora, ele terá o que merece.